Amor e avivamento, salve a Imaculada do Espírito Santo, salve o Imaculado Coração da Mãe de Deus e Nossa Mãe, salve o amor imaculado da Rainha do Céu e da Terra. Eu sou Carlinhos, membro fundador da comunidade católica Fonte de Avivamento na cidade de Americana e quero junto com você mergulhar profundamente nos mistérios da santa e poderosa Palavra de Deus. Há uma pergunta que não quer calar. Quem poderá nos separar do amor que Deus tem por nós em Cristo Jesus? Quem poderá nos separar do amor misericordioso, do amor infinito, do amor inesgotável que Deus tem por mim e por você? Amor esse manifestado em Cristo Jesus. E é através dessa palavra descrita na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir dos versos de 31 e 39, que o Senhor falará profundamente ao nosso coração. Mas antes disso, eu convido você para que nós juntos agora elevemos o nosso coração ao Senhor e peçamos por obra e ação do Espírito Santo, Ele que inspirou a Escritura, Ele que inspirou homens a escreverem a respeito dos mistérios e dos desígnios de Deus. Nós peçamos juntos a Ele para que Ele venha agora com o fogo do amor de Deus incendiar os nossos corações, iluminar a nossa mente, Ele venha inflamar a nossa alma, a fim de que por Ele nós entendamos o mistério do Senhor revelado a nós através da palavra, revelado a nós através da Escritura. São Jerônimo diz que quando nós oramos, nós falamos a Deus. E quando nós lemos a palavra, quando nós mergulhamos na palavra, é Deus quem fala ao nosso coração. Dessa mesma maneira também Santo Agostinho vai dizer da mesma forma. Quando oramos, nós buscamos a intimidade com o Senhor, falando com Ele através da oração. E quando nós abrimos a Bíblia, quando nós abrimos a Escritura, a palavra do Senhor, é Ele quem vem falar ao nosso coração. Por isso, eu convido você agora a repousar a tua mão direita sobre o teu coração, fechar um pouquinho os teus olhos e aclamar agora. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, teu único Filho, nosso Senhor e Salvador, em comunhão com o Espírito Santo, pelas mãos e pelo coração imaculado de Nossa Senhora Virgem Santíssima, em comunhão com São Miguel Arcanjo e toda a corte angelical, em comunhão com a constelação dos santos que estão nos céus, nos aproximamos diante da Tua presença em oração, para implorar ao Senhor que derrame sobre nós uma unção redobrada do Teu Espírito, que o Senhor derrame sobre nós uma unção profética nessa hora, que venha penetrar os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração, que venha trazer clareza e venha nos dar entendimento profundo a respeito de tudo aquilo que o Senhor deseja revelar aos nossos corações através da Tua santa e poderosa palavra. Pai, em Cristo Jesus, pela potência do Espírito Santo, abre todo o nosso entendimento, abre os ouvidos da nossa alma, e a fim de que nós estejamos atentos, com o coração totalmente atento, com a alma totalmente aberta para receber do Senhor nessa noite toda a graça necessária para entender os teus desígnios através da tua palavra. Nós te pedimos isso de forma especial através da Virgem Santíssima, ela que se fez escrava do Senhor, ela que, por obra do anúncio, ou através do anúncio da tua palavra por meio de São Gabriel Arcanjo, se fez escrava para que a tua palavra pudesse se cumprir totalmente e perfeitamente nela e com ela. Nós também te pedimos, Pai, que os teus desígnios possam se cumprir sobre nós e juntos com Nossa Senhora, exemplo dela, nós dizemos nessa hora, eis aqui o escravo do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em nós, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E abraçados com ela, nós dizemos então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós também queremos, juntos com Nossa Senhora, Esposa Mística do Espírito Santo, clamar: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.
Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Veja, querido, meu irmão, a você, minha irmã, os mistérios insondáveis se revelam a nós por meio da Escritura, por meio da santa e poderosa palavra de Deus. São Paulo, quando escreve para a igreja nascente em Roma, no capítulo 8, ele vai entoar, ele vai anunciar todo o mistério de centralidade da vida, ou todo o mistério de centralidade daquele que abraçou a fé em Cristo Jesus. Centralidade desse mistério tem um nome: Espírito Santo de Deus. Capítulo 8 da carta escrita aos Romanos traz o Espírito Santo como a centralidade daquele que abraçou a fé em Cristo Jesus, daquele que é lavado e remido pelo sangue que jorrou abundantemente na cruz do Calvário. E São Paulo então inicia o capítulo 8 dizendo: já não há mais condenação para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Porque agora, justificados pelo sangue do Cordeiro, nós agora somos, de fato, livres e podemos declarar essa liberdade. Porque a nova lei para aqueles que são salvos por Cristo Jesus é a lei do Espírito, é a lei do amor. E é a partir de então que eu e você passamos a ter uma compreensão nítida a respeito dessa pergunta que por vezes não quer calar: quem vai nos separar do amor de Deus? Só existe uma única possibilidade de separação entre nós e o amor de Deus: o pecado. Só existe uma única possibilidade de separação entre nós e o amor de Deus: as obras da carne, que se manifestam porque o pecado, abundando naquele que coopera para que isso aconteça, acaba, de certa forma, negando o amor de Deus para viver outros amores, para viver voltado com o coração e a alma para aquilo que, de fato, pode separar. Mas se a decisão, e digo ainda mais, como diz Santa Teresa d'Ávila, se a nossa determinada determinação for viver no amor, viver na nova lei do Espírito que é o amor, nada vai poder nos separar do amor que Deus tem por mim e por você. Amor esse manifesto em Cristo Jesus. E eu me recordo muito bem que na carta que o mesmo São Paulo escreve aos Efésios, ele diz no capítulo 1, a partir do verso 4, que o Senhor nos ama em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, o Pai sonhou comigo e com você para que nós sejamos santos e irrepreensíveis no amor dele manifestado em Cristo Jesus. Amor esse que tem um nome: Espírito Santo. E quem manifesta, o próprio amor se manifesta a nós. O próprio Espírito Santo, que é o amor de Deus por nós, se manifesta e nos manifesta o amor. É Ele próprio o amor de Deus. E é Ele mesmo quem dá a mim e a você. É Ele mesmo quem nos faz conhecer o amor que Deus tem por nós. Amor, volta a dizer, que se revela e se manifesta em Cristo Jesus. Então, dentro dessa centralidade, a centralidade da nova vida, ou da vida nova daqueles que são salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro, está o Espírito Santo. Ele é a centralidade. Porque uma vez que nós entendemos que o pecado pode nos roubar, o pecado pode nos separar do amor de Deus, nós então, no Espírito, precisamos lutar. Passar a lutar arduamente para permanecer no amor. E eu volto aqui mais uma vez, e quantas vezes preciso for dizer isso, o amor de Deus tem um nome, se chama Espírito Santo de Deus. Na carta aqui escrita aos Romanos, no capítulo 5, São Paulo vai dizer no verso 5, que o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações através do Espírito Santo que nos é dado. Ele é o amor, ele é o amor revelado, ele é o amor personificado, ele é o amor que veio habitar, ele é o amor que nos marcou e nos selou nas águas do batismo.
E São Paulo, então, continua dizendo na carta aos Romanos, no capítulo 8, que para que nós vivamos no amor e para o amor, é necessário, então, lutar contra as obras da carne, lutar contra o pecado. E ele faz questão de dizer, no versículo 18, que os sofrimentos dessa vida não têm comparação com a glória que há de se revelar futuramente a mim e a você em Cristo Jesus. Ou seja, que viver no amor de Deus, nesse vale de lágrimas, gera para mim e para você sofrimento. Não há possibilidade de viver o amor e no amor de Deus sem viver e passar por tormentas, por provações, por tribulações e por sofrimentos. Mas, no entanto, ele diz que a glória que está preparada futuramente para mim, para você e para todos aqueles que permanecerem no amor de Deus, essa glória futura preparada não tem comparação com o sofrimento que nós vivemos nesse vale de lágrimas. Não tem comparação, não tem a proporção da glória futura preparada em relação aos sofrimentos que nós vivemos aqui. Não existe proporção, não há como comparar. Por quê? Porque por maiores que sejam os sofrimentos, as provações e as tribulações desse tempo presente, nesse vale de lágrimas, não chega aos pés, não tem como comparar em relação à glória futura que está já preparada àqueles que permanecerem em meio aos sofrimentos, mas não se separarem do Senhor e do seu amor. O sofrimento não pode nos separar. O sofrimento, e digo ainda mais, que o autor do sofrimento, aquele que é chamado de diabo e Satanás, o autor e o princípio de todo pecado, como diz a primeira epístola de São João no capítulo 3, verso 8, ele é o autor do sofrimento. O nosso Pai Criador, o nosso Senhor e Salvador, o Espírito Consolador, permitem os sofrimentos sobre as nossas vidas com o objetivo de tirar um bem maior. Mas não é o Senhor o autor do sofrimento. O autor do sofrimento é o anjo rebelde que se rebelou contra Deus no céu, que foi vencido por São Miguel e que agora, precipitado à terra, nos persegue constantemente, nos persegue sem nos dar descanso. Ele é o autor do sofrimento. E mesmo o sofrimento não pode nos separar do amor e não tem proporção, não existe comparação. Ou seja, nós não podemos medir. Por mais que estejamos sofrendo nesse vale de lágrimas, nós não conseguimos medir o tamanho, nós não conseguimos colocar em nível, em igualdade, o sofrimento com a glória que há de ser manifestada. Então, soframos, passamos pelas provas, pelas tribulações, com essa certeza. A glória futura é muito maior, é infinitamente maior do que os sofrimentos que nós passamos aqui nesse vale de lágrimas. E que fique claro isso. O Senhor não nos criou para o sofrimento. Vai dizer o livro do Gênesis que o Senhor nos criou para reinar com Ele sobre todas as criaturas, no paraíso, no Éden, no jardim, onde Deus, tendo criado todas as coisas, ao fim da criação, criou homem e mulher à sua imagem e semelhança para coroar a criação, disse e prometeu e testificou, consolidou essa promessa, que o homem e mulher, feita à sua imagem e semelhança, reinariam com Ele. Mas com uma condição, que não o desobedecessem, que não se separassem do amor dele. Então veja que a separação acontece quando o homem quer ser senhor de si mesmo. Quando o homem, instigado pela serpente, a primitiva serpente, o dragão infernal, quando o homem, instigado pelo autor do pecado, então, é seduzido e abraça a sedução, voltando-se contra o Senhor, dando as costas para Deus e para o seu amor. Aí sim existe a separação. E como todos nós sabemos, a colheita dessa separação foi, de fato, a morte. Porque o Senhor disse, não me desobedeçais, porque a partir do momento em que me desobedeceres, estarás passíveis ao erro proveniente do pecado, e por conta do erro, da desobediência, do pecado, a morte reinará. Ou seja, não fomos criados para ter que sofrer e nem ter que passar pela morte. Mas o que causou tudo isso? A desobediência e a separação. O homem se apartou, homem e mulher, seduzidos pela serpente infernal, aquele que é chamado de diabo e Satanás, se apartaram do amor de Deus. E o resultado é o pecado,
e junto com o pecado, a morte. O mesmo São Paulo, nessa belíssima carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso 21, ele vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso mesmo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque o amor de Deus é maior do que todas as coisas. O amor que Deus tem revelado a mim e a você em Cristo Jesus é muito maior do que o pecado, mas com uma condição, que nós queiramos o amor, que nós nos aproximemos. E digo ainda mais, até mesmo em muitas situações, quando nós não tivemos forças para nos aproximar, o amor venceu, o amor veio a nós. São João Paulo II tem um pensamento que me apaixona. São João Paulo II diz: o amor me explicou tudo. Agora, é necessário entender, Deus nos amou por primeiro, vai dizer a primeira epístola, a primeira carta de São João, no capítulo 4, verso 10. São João, o discípulo do amor, o discípulo amado, ele escreve em sua primeira carta, em sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 10, ele diz: não fomos nós quem amamos a Deus por primeiro, mas foi Ele quem nos amou por primeiro. Não fomos nós quem amamos o Senhor por primeiro, Ele se dignou nos amar por primeiro. E a prova desse amor é Cristo Jesus, que desce do céu, do seu trono de glória, da sua majestade celestial, assume a nossa humanidade, com exceção ao pecado, padece todos os sofrimentos, tribulações e provações, para que ao término da sua missão apostólica, que culmina no trono da cruz, coroado de espinhos, ele vencesse o pecado em sua carne, triunfasse sobre a morte, como São Paulo vai dizer nessa carta aos Romanos, no capítulo 8. São Paulo vai dizer que Jesus triunfou, venceu o pecado em sua própria carne, triunfou sobre a morte. Com a sua descida à mansão dos mortos, ele venceu a morte e ao terceiro dia, ressurrecto, apareceu diante dos seus e vive pelos séculos dos séculos. É tremendo isso é maravilhoso. Jesus vence em sua própria carne. O amor se revela a nós. Como gritava São Francisco pelas ruas de Assis, na Itália, o amor não é amado. O amor não é amado. E aqui está o segredo, a chave dessa pregação. Porque o amor de Deus se derrama sobre nós profundamente, misteriosamente. O amor se revela a nós em Cristo Jesus e na cruz do Calvário atinge o ápice. O amor de Deus atinge o ápice na cruz do Calvário, quando o amor se entrega livremente para nos dar vida e vida em plenitude. Mas agora a pergunta é, Ele jamais, nunca, jamais deseja se apartar de nós. Mas e nós, e eu e você? Quantas vezes nos apartamos dele? E eu volto aqui mais uma vez nessa mesma tecla, o pecado, somente o pecado que pode nos apartar, que pode nos separar. E digo de todo coração, com muito carinho, com muito amor, com muito zelo a você que está ouvindo essa pregação, que nesse tempo e nessa geração muito se fala do amor de Deus, que Deus ama, que Deus perdoa. É verdade, Deus ama e perdoa a todo instante, a todo momento. Mas um dia o amor de Deus, derramado na cruz do Calvário, também se revelou a nós como justiça. Porque aqui está o segredo. Aqueles que não viverem no amor colherão a justiça. Aqueles que aprenderem a viver no amor colherão o amor infinito, o amor eterno. Mas aqueles que desprezarem o amor, aqueles que pisotearem o amor, e eu estou dizendo isso porque nós ouvimos muitas pessoas nesse tempo falarem a respeito do amor de Deus como se ele estivesse isento da justiça, ou como se o amor de Deus fosse uma coisa e a justiça fosse outra, quando na realidade amor e justiça andam lado a lado. Aqueles, inclusive eu e você, se não aprendermos a andar no amor, se não aprendermos a permanecer no amor, corremos o risco de um dia, no entardecer dessa vida, ser julgados por esse amor. Sabe quem diz isso? Um doutor da igreja chamado São João da Cruz. Nós, no entardecer dessa vida, seremos julgados pelo amor. E para caminhar já, em direção a águas ainda mais profundas, quero, junto com você, experimentar aquilo que São Paulo vai continuar dizendo no capítulo 8 da carta escrita aos Romanos. Ele diz que em tudo Deus coopera para o bem daqueles que o amam,
Em tudo Deus coopera. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Cristo Jesus. Nós fomos chamados. E aqueles que foram chamados foram predestinados. E os que foram chamados e predestinados foram justificados e glorificados. São Paulo vai dar aqui uma chave aos corações que desejam verdadeiramente experimentar o amor de Deus. Ou seja, em tudo, em meio aos sofrimentos, vivendo na nova lei do Espírito, vivendo na nova lei do amor, passaremos por sofrimentos, mas em todos esses sofrimentos que não têm comparação com a glória que há de se manifestar futuramente, em todos esses sofrimentos, Deus tem cooperado para o bem daqueles a quem Ele ama. E eu digo aqui com as palavras escritas por São Paulo, veja, Romanos 8:28. E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Isso quer dizer o quê? Que em meio aos sofrimentos, que em meio às tribulações, Deus está cooperando. Ou seja, de todo sofrimento, de todo mal aparente, Deus tira um bem maior. De todo mal aparente, de toda adversidade, de toda contrariedade, Deus sempre tira um bem maior. Em tudo, Deus coopera para o bem daqueles que o amam. E ele diz então, porque nós fomos chamados segundo o seu desígnio. Há um desígnio. Você, eu, nós somos chamados, todos os batizados, todos aqueles que abraçam a fé em Cristo Jesus, foram chamados por desígnio de Deus. Foram chamados porque Deus, em seu beneplácito, em sua vontade, em seu desígnio, nos chamou. E chamou para quê? Para que nós sejamos a imagem e semelhança do seu Filho, reconstruídos, restaurados à imagem e semelhança. E aqui entra a chave de um mistério. Porque o sofrimento é que faz com que essa obra seja operada em nós. Para ser reconstruídos à imagem e semelhança, precisamos passar pelo mesmo caminho, caminho de cruz, de dor e de sofrimento. E muitos não conseguem entender que o sofrimento ele tem efeito, ele tem de fato o objetivo de reconstruir em nós aquilo que o pecado destruiu. O sofrimento tem o objetivo de nos transfigurar, porque outrora estávamos desfigurados pelo pecado, ou quem sabe estamos desfigurados pelo pecado, e é pelo sofrimento permitido pelo Senhor que nós seremos reconfigurados à imagem e semelhança de Deus manifestada em nós, em Cristo Jesus. Então veja, aqueles que são chamados segundo o desígnio de Deus precisam estar conformes à imagem do seu Filho, que é o primogênito de todos. Ele é o primogênito, encarnado no seio da Virgem Maria. São Lucas faz questão de dizer no capítulo 2, no verso 7, que quando Nossa Senhora deu à luz na gruta em Belém, ela deu à luz ao primogênito de Deus. Quando nós falamos em unigênito, Santo Agostinho diz que unigênito é a expressão que nos leva a entender que Jesus é o Filho único de Deus, único. Ele com o Pai e com o Espírito formam Deus unitrino, ou perdão, ele com o Pai e com o Espírito formam um só Deus. Deus unitrino em três pessoas, um único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso é que quando a igreja nos ensina que Jesus é o unigênito, é para entendermos que no seio da Trindade, Jesus é o único Filho de Deus, da mesma substância, da mesma natureza que também é o Pai e o Espírito. Mas impressionante que aí São Lucas vai escrever no Evangelho dizendo que Jesus é o primogênito, ou seja, ele é o primeiro de todos os filhos de Deus. Ele é o Filho legítimo, o unigênito no seio da Trindade, mas nele todos nós nos tornamos filhos de Deus. Por isso é que São Lucas vai então dizer que Jesus é o primogênito. E aqui, na carta escrita por São Paulo, aparece novamente essa expressão, Jesus é de fato, o primogênito, e o primogênito entre uma multidão de irmãos. E nós todos, eu e você, em Jesus, nos tornamos irmãos, aos quais o Pai quer reconstruir a imagem e a semelhança de seu Filho, porque somos chamados, predestinados, justificados e glorificados. Veja, até que nós entendamos isso, chamados,
predestinados a essa reconfiguração, a essa reconstrução, justificados porque a justiça já foi feita na cruz do Calvário, e glorificados, já podemos dizer que recebemos da glória de Deus parcialmente, mas a receberemos definitivamente se não nos apartarmos do amor de Deus. Deus nos ama. Deus nos ama, Deus nos ama profundamente. E o quanto é difícil para nós entendermos isso, porque haja visto que existem uma multidão de falsos amores batendo na porta do nosso coração constantemente, querendo nos apartar do amor de Deus, querendo nos levar para longe desse mistério, querendo nos roubar o amor que já é experimentado aqui e que será experimentado na plenitude, quando um dia, por graça e misericórdia, chegarmos aos átrios celestiais. Então, diante de tudo isso, São Paulo diz que Deus coopera em tudo. Por quê? Porque Ele nos chamou, porque, segundo o seu desígnio, Ele nos chamou, Ele nos predestinou, Ele nos justificou e já nos glorificou de certa forma. Então Ele diz, vai dizer então São Paulo, né? Depois de tudo isso, o que nós podemos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, e aqui está Isaías capítulo 43, verso 13, o profeta vai dizer que agindo Deus, quem impedirá? São Paulo diz aqui enfaticamente, e veja, essa palavra precisa penetrar no meio do seu coração como uma espada cortante e penetrante e cravar lá no mais íntimo do nosso ser. Deus nos chamou, Deus já nos predestinou em Cristo Jesus, Ele que é o primogênito entre uma multidão de irmãos. Ele já nos justificou, a justiça já foi feita, nós já somos justificados pelo sangue do Cordeiro Santo derramado na cruz do Calvário. Ele já nos glorificou e nós já podemos experimentar da glória de Deus. Então, depois de tudo isso, o que nós podemos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém poderá ser contra nós. E aí eu volto em Isaías 43, 13. Agindo Deus, quem impedirá? Só há uma possibilidade de impedir o agir de Deus. Só há uma possibilidade, só existe uma possibilidade, essa possibilidade se chama pecado, que nos afasta, que nos aparta do amor de Deus, porque fora isso, nada pode impedir o agir de Deus. Se Deus que é amor, 1 João capítulo 4, verso 8 e também no verso 16, São João, o discípulo do amor, o discípulo amado, ele diz por duas vezes, Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8, 1 João capítulo 4, verso 16, Deus é amor. Então, se o amor é por nós, se o amor é por mim, se o amor é por você, quem será contra nós? Só existe também uma possibilidade, o pecado. O pecado nos rouba o amor de Deus e é contra mim, ele é contra você, ele é contra nós. E eu, sem repetir as mesmas palavras, mas isso precisa ficar claro na mente daqueles que abraçam a fé em Cristo Jesus, fé católica, fé genuína, fé guardada no depósito da igreja há 2000 anos. Somente o pecado, e o autor do pecado é Satanás. Quero aqui, de uma maneira muito amorosa, dizer isso a você. Muitas vezes nós adquirimos o hábito de dizer o meu pecado. O meu pecado, não, o pecado não é meu, o pecado não é seu, o pecado é do diabo. Ele é o autor e o princípio de todo pecado. E é o pecado que pode ser contra nós, a ponto de nos apartar do amor de Deus, a ponto de nos distanciar. E diga-se de passagem que infelizmente isso pode acontecer eternamente. Quando apartados do amor de Deus aqui por livre escolha, por decisão própria, nos apartamos, corremos o risco de ver o amor de Deus se manifestar em justiça na hora do julgamento, e a justiça, após nos dar o veredito, esse veredito, por escolha nossa, fará com que nós vivamos apartados do amor de Deus eternamente. Espero que, em nome de Jesus, eu e você passemos longe desse veredito de condenação eterna, mas estejamos atentos, porque não somos os primeiros e nem os últimos perseguidos por aquele que quer nos roubar do amor de Deus e nos carregar com Ele por toda a eternidade, onde juntos aqueles que já foram condenados viverão totalmente, definitivamente apartados do amor de Deus. E diante disso, então, São Paulo diz, quem poderá nos separar, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E é belíssimo o que ele diz, porque aquele que não poupou o seu próprio filho, muito pelo contrário, o entregou por todos nós. Veja, ele não poupou, o Pai não poupou o seu único filho. Muito ao contrário, ele entregou o seu filho por todos nós.
como não haverá de nos agraciar em tudo junto com Ele? Se Ele entregou Jesus por amor a nós, não poupou, então Ele há de nos agraciar no amor revelado em Cristo Jesus, no amor que se derramou em cada gota de sangue que penetrou a face dessa terra, no amor que se revelou em cada chaga no Santíssimo Corpo do Cordeiro, principalmente nas 5 santas e sagradas chagas gloriosas, as mãos e os pés perfurados, a coroa de espinhos, é claro. As 5 chagas vão fazer menção aos pés, às mãos e ao coração rasgado, mas permita-me também falar sobre a coroa de espinhos que penetrou a sagrada face, de onde jorra o sangue da nova e eterna aliança. As chagas que ali, as chagas que tomaram conta de todo o corpo do Cordeiro Santo. O Pai não poupou o seu único filho. Outrora, o Pai poupou Abraão quando no Monte Moriá subiu para sacrificar Isaque, para ali sacrificar o seu único filho, a pedido do próprio Senhor, que disse, colocando Abraão à prova, querendo conhecer o coração de Abraão, pediu o seu único filho em sacrifício. O Pai poupou Abraão naquela condição, naquela situação. E diz São João Paulo II, em uma das suas encíclicas, se eu não estou aqui equivocado, na encíclica Divis em Misericórdia, São João Paulo II diz que Deus poupou Abraão, mas não poupou a Virgem Maria quando subiu no mesmo monte, agora chamado Calvário, outrora chamado Moriá. O Pai não poupou Nossa Senhora, porque do sacrifício, da oferta da Virgem, quando oferta o unigênito de Deus ao Pai, dependia a minha e a tua salvação. E São Paulo vai citar isso aqui dizendo, o Pai não poupou o seu único filho, por amor a nós, agora nós seremos agraciados em tudo, nele nós seremos agraciados. E então São Paulo diz, quem acusará diante do tamanho amor de Deus, quem acusará os eleitos de Deus? Por quê? Porque é Deus quem justifica, mas desde que nós queiramos ser justificados, desde que nós queiramos permanecer no amor, e só há uma possibilidade para permanecer no amor, repudiar o pecado, repudiar as obras das trevas, repudiar a serpente infernal, aquele que é chamado de diabo e Satanás. A justiça de Deus, ela nos inunda quando nós queremos viver na justiça, quando nós refutamos a injustiça. E a injustiça vem todas as vezes em que nós damos ouvidos para a serpente, para, seduzidos por ele, cair em pecado. Veja, quando nós falamos do amor de Deus, o amor de Deus está totalmente ligado a essa condição da determinada determinação em viver de forma correta o livre-arbítrio, a liberdade que o Senhor confiou a nós como a maior dádiva, como o maior presente que Ele deu a cada ser humano, como também deu aos anjos. O livre-arbítrio, o poder de escolha. E sem repetir as mesmas palavras, como diz Santa Teresa d'Ávila, a grande determinada determinação, nós precisamos fazer essa opção de uma determinada determinação para romper com o pecado e não ser separados do amor de Deus nem nessa vida e nem no tempo vindouro. Então, diante disso, São Paulo continua dizendo, Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós, né? Quem vai nos acusar diante de Deus? Ninguém, porque é Deus quem nos justifica, e justifica como? Através de Cristo Jesus, que morreu e que ressuscitou e que agora está à direita de Deus intercedendo por mim e por você, como o próprio São João vai escrever na sua primeira carta, capítulo 2, dizendo que nós não devemos pecar, mas se pecarmos, devemos nos lembrar que está agora no céu a interceder por nós, Cristo Jesus, o justo. É Ele quem intercede por nós, desde que reconheçamos os nossos pecados, não querendo fazer de Deus um mentiroso, porque São João continua dizendo, quando nós confessamos os nossos pecados, Jesus, fiel e justo, está à direita do Pai intercedendo por nós. Mas quando nós não reconhecemos os nossos pecados, fazemos dele um mentiroso e a sua justiça não está em nós. Nós nos apartamos de Deus quando mentimos, não reconhecendo os nossos pecados. E enfim vem a grande pergunta, que é a chave dessa pregação. Quem nos separará do amor de Deus? É a chave dessa pregação. Quem vai nos separar do amor de Deus? E então São Paulo vai dizer, quem pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus? A tribulação? Jamais.
A angústia também não. A perseguição também não. A fome não. A nudez, os perigos, a espada. Ele diz: quem pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus? Veja que ele vai elencar aqui algumas situações e que essas situações muitas vezes podem estar presentes na tua vida, ou um dia já estiveram presentes, ou quem sabe virão novamente a estar presentes na minha, na sua vida. Quem pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus? Diante de tudo isso que Ele já nos falou, nos revelou, somos chamados, predestinados, segundo o desígnio de Deus, já somos justificados, glorificados. O Senhor é comigo, Ele é com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, porque Ele não poupou o único Filho por amor a mim e a você, nos justificando. Ele que morreu e ressuscitou para nos dar a vida e vida em plenitude. É Ele quem agora, à direita do Pai, intercede por mim e por você. É Ele que fiel e justamente está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Então quem pode nos separar do amor de Deus? Eu volto a dizer mais uma vez, o pecado não, a tribulação não pode. A tribulação que é gerada muitas vezes por escolhas erradas, ou quando não é gerada por escolhas erradas, a tribulação é gerada por aquele que quer a nossa derrota, o inimigo de Deus, o autor do pecado. Mas nem isso pode nos separar quando nós, e aqui que está a chave, aqui está o mistério. O que nos une a Deus? O amor, não é isso? E quem é o amor? O amor tem um nome, Espírito Santo. Então, diante de tal afirmação e de tal certeza, nem a tribulação e a angústia podem nos separar de Deus quando nós estamos mergulhados no amor. E o amor tem um nome, Espírito Santo de Deus. Quando estamos mergulhados no Espírito, no amor de Deus, nada pode nos separar, nem a tribulação, porque movidos pelo amor em meio à tribulação, movidos pelo Espírito Santo em meio à tribulação, sairemos vitoriosos. Quem pode nos separar então a angústia? Jamais, porque o Espírito Santo é o Consolador, o amor de Deus nos consola saber que as tribulações e angústias, Jesus também viveu e viveu de uma forma infinitamente maior que nós estamos vivendo, e em tudo isso o Senhor saiu triunfante e vitorioso pelo amor. Pelo amor, volto aqui com São João Paulo II quando diz: o amor me explicou tudo. Então veja, a tribulação e a angústia não vão nos separar desde que estejamos movidos pelo Espírito Santo, que é o amor que nos explica tudo. Jesus passou por inúmeras tribulações, Jesus foi provado, Jesus passou por inúmeras angústias, em tudo ele venceu pelo amor. Quem pode nos separar? A perseguição. Jesus foi extremamente perseguido. E digamos de passagem, Nossa Senhora, porque quando falamos da tribulação, da angústia, da perseguição, de tudo aquilo que viveu o verbo encarnado, o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor, também viveu a Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, também viveu São José, também viveu os santos ao longo de 2000 anos de história da igreja. E todos eles venceram tudo isso pelo amor, venceram na ação do Espírito, porque para estar unidos ao amor é necessário o amor. E quem é o amor? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a união entre os nossos corações, entre o seu coração e o coração da Trindade, entre o meu coração e o coração da Trindade, entre o meu coração e o coração da Virgem Maria, entre o seu coração e o coração da Virgem Maria, o elo de ligação, a união, a unidade, a comunhão, a comum união se dá por obra do Espírito Santo. E enquanto nós estamos no Espírito, a tribulação não vai nos separar, a angústia não vai nos separar, a perseguição não vai nos separar enquanto estivermos. E aí eu volto aqui a dizer para você, veja a beleza, a centralidade desse capítulo 8º da carta de São Paulo aos Romanos, da epístola de São Paulo aos Romanos, quando ele coloca no centro da epístola, que é formada por 16 capítulos, ele coloca a pessoa do Espírito Santo. É um hino de adoração. O capítulo 8º da carta aos Romanos é um hino de adoração ao Espírito Santo. Quem pode nos separar do Espírito Santo? Nada pode nos separar desde que nós queiramos estar com Ele. Quem pode nos separar do amor de Deus? Nada, desde que nós queiramos estar mergulhados no amor de Deus. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição. Nada pode, nem a fome. A fome não pode nos separar. Me vem agora por lembrança São Maximiliano Maria Kolbe, que nos campos de concentração, ele deu a vida por um pai de família que ali seria assassinado brutalmente.
E como é que morreu? Como é que morreu São Maximiliano Maria Kolbe, o cavaleiro da Imaculada? Morreu de fome. Mas na realidade o corpo morreu de fome, o corpo padeceu ali. Na realidade, nos últimos instantes, quando os guardiões daquele lugar onde estava São Maximiliano perceberam que ele não morria, já depois de inúmeros dias ali, naquela solitária, ele não morria. 24 horas rezando Ave Maria sem cessar. Aqui fica uma dica para você de um bom filme a ser assistido, As Duas Coroas, que retrata a vida de São Maximiliano Maria Kolbe. E quando aqueles soldados ali do Reich, ao comando de Hitler, perceberam que São Maximiliano não morria, então foram ali dar-lhe uma injeção de veneno letal. Mas aquele homem não morria. A fome corpórea não pôde separar São Maximiliano do amor de Deus. A fome corpórea. E nós muitas vezes, desculpa dizer de passagem, nós muitas vezes não conseguimos jejuar nada mais. Não conseguimos muitas vezes nem fazer um propósito de abdicar, de abrir mão de um café da manhã ou de um almoço, ou de uma guloseima, ou de algo ali que acaba atraindo os desejos e os olhares, os prazeres da nossa carne. Veja, nada pode nos separar, nem a fome corpórea pode nos separar. Agora eu digo, ainda mais, muito menos a fome espiritual, porque quando temos fome de Deus, aí sim, cada vez mais estamos próximos, vivendo em seu amor na plenitude. Nada pode nos separar. A fome corpórea não pode separar alguém que tem fome na alma, alguém que tem uma fome insaciável na alma do amor de Deus. Alguém que traz uma fome insaciável na alma do amor de Deus jamais será separado pela fome corpórea. Jamais, ainda que venham jejuns, ainda que venham penitências, ainda que venham situações, a fome corpórea não separará alguém que tem fome na alma, fome no espírito do amor de Deus. E São Paulo continua dizendo, então, nem a fome poderá, nem a nudez também poderá nos separar, os perigos, a espada, nada pode nos separar. Quantos mártires nesse tempo? Santo Agostinho diz que o que faz o mártir não é a ocasião, mas é de fato a causa. Santo Agostinho diz isso, o que faz o mártir não é a ocasião, mas é a causa, é dar a vida pelo amor que deu a vida por nós. E aqui que está, porque quando nós falamos do amor de Deus, nós caímos na tentação, e é claro, é verdade, Deus nos ama acima de todas as coisas, Deus nos ama com um amor inesgotável, Deus nos ama com um amor incomensurável, não há como medir, não há como mensurar o amor de Deus, mas nós não podemos parar aí, nós precisamos dar passos agora, porque é claro, é nítido, ninguém pode contradizer o amor que Deus tem por nós, mas a que grau anda o nosso amor por Ele? A que grau, a que temperatura anda o nosso amor por Ele? Porque falar que Deus nos ama, maravilha, glória a Deus, isso inunda a nossa alma, isso transforma o nosso ser. Mas e agora? A que grau, a que temperatura está o nosso amor por Ele? Porque a prova do amor de Deus é, de fato, a repulsa pelo pecado. A prova que nós damos ao amor de Deus é o desejo de cada vez mais querer ser dele, cada vez mais estar perto dele. E cada vez mais que queremos ser dele, refutando o pecado, odiando o pecado, mais certeza nós temos que mais unidos ao amor dele nós estamos. Só há uma coisa que pode nos separar: a nossa própria decisão em querer continuar pecando, a nossa própria decisão em querer continuar vivendo carnalmente, a nossa própria decisão em querer continuar vivendo pecaminosamente. É só isso que pode nos separar. Nem a espada pode. São Paulo foi decapitado, Santa Joana d'Arc morreu queimada, viva em uma fogueira. Quantos foram os mártires? Santo Estevão, o primeiro mártir, depois da ressurreição, morreu apedrejado. São Lourenço morreu numa grelha, queimado. E quando havia ali já com um lado do seu corpo queimado, disse então aos seus carrascos, virai do outro lado, porque desse lado já está bem assado. Quantos foram os mártires? Quantos foram? Inumeráveis, incontáveis, decapitados, queimados vivos, cerrados ao meio, como vai dizer a carta aos Hebreus no capítulo 11, no verso 36, homens aos quais esse mundo não era digno, homens que derramaram seu sangue ao longo de 2000 anos, a espada pôde separá-los do amor de Deus? Muito pelo contrário,
A espada foi a causa para uni-los definitivamente ao amor de Deus. E nós muitas vezes temos medo, os inúmeros medos, principalmente os medos dessa geração. Pessoas que andam apegados muitas vezes à salvação humana, depositando a fé em meios humanos. Ei, querido, toda essa realidade que nós estamos vivendo nesse tempo, principalmente de um ano para cá, deve de fato gerar nesse tempo mártires para a igreja. Nunca se ouviu falar em tamanha covardia, das portas fechadas, de pessoas acovardadas, de pessoas que depositam a sua fé em recursos humanos. Muito bem, Deus deixou a medicina, Deus deixou recursos, Deus deixou o médico, Deus deixou a composição farmacêutica, Deus deixou sim de fato, mas não coloque toda a sua esperança em critérios humanos, na salvação que é formulada e que é de fato construída e propagada por mãos humanas. A salvação vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra, vai dizer o Salmo 121. Os mártires se tornaram mártires porque toda a sua confiança estava única e exclusivamente depositada no Senhor. Homens que derramaram sangue, homens que rastejaram, como um jovem chamado São José del Rio, que em meio à Guerra dos Cristeiros, quando a maçonaria perseguiu ferrenhamente a Igreja Católica, há pouco tempo atrás, um jovem menino chamado, que hoje, elevado à glória dos altares, é reconhecido como São José del Rio, diante dos seus perseguidores, que eram movidos pelo poder maçônico naquele tempo, pelo poder da maçonaria, fizeram com que aquele menino fosse ali ultrajado, fizeram com que aquele menino fosse ali dilacerado, para que ele negasse a Cristo. E a cada vez que eles ali maltratavam, cada vez que eles ali tiravam sangue daquele jovem menino, ele dizia: viva a Cristo Rei, viva a Cristo Rei. E no último momento, já diante do seu sepulcro, diante da sua cova, pessoas ali apareceram dizendo: basta que você negue Cristo Rei, basta que você negue e nós voltamos para casa. Por último, feriram a sola dos pés desse menino. O carrasco foi ali com uma arma cortante, foi arrancando a sola dos pés daquele menino e dizendo: negue a Cristo Rei, diga que Cristo Rei não exista, blasfeme contra Cristo Rei, diga que você não crê em Cristo Rei. Cada vez que ele ouvia, ele dizia: viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. Mesmo com a sola dos seus pés sendo arrancadas, ele dizia: viva Cristo Rei. E no momento ali, já pronto para ser morto e ser lançado naquela cova, pessoas se aproximaram e ele disse: eu não posso. Não, mas negue, voltemos para casa. Ele disse: não, eu caminho para uma outra casa, eu caminho agora para a casa verdadeira. E então disseram: negue a Cristo Rei, diga que Cristo Rei não existe, diga que Cristo não é rei, que ele está morto. E ele disse: viva a Cristo Rei. E então ali ele foi esfaqueado e lançado, recebeu um tiro, esfaqueado e lançado à cova, voltou para casa como um mártir. A espada pôde separar São José del Rio do amor de Deus? Muito pelo contrário, uniu São José del Rio definitivamente ao amor de Deus. Veja qual é a diferença desse tempo e dessa geração diante de tudo aquilo que nós estamos vendo e vivendo. Nada pode nos separar. Esse é o tempo dos mártires, esse é o tempo em que nós deveríamos olhar para toda a realidade cooperando para que se levantassem muitos mártires nesse tempo e nessa geração. E não um povo acovardado, não, pessoas totalmente acovardadas que, pensando estar ligadas e mergulhadas no amor de Deus, estão cada vez mais se apartando do amor de Deus. Pessoas que tamanha covardia, que já não buscam mais o Senhor em sua presença máxima e real, se conformando em viver isso apenas pelos meios midiáticos, se conformando em viver e dizem estar mergulhadas no amor de Deus. É verdade, o amor de Deus não falha, dele em direção a você, dele em direção a mim. Mas e esse amor? Qual é a resposta? Qual é a intensidade da resposta desse amor partindo de nós em direção a Ele, partindo do nosso coração em direção ao coração do Senhor? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Que o meu e o teu coração esteja inundado por essa certeza. Nada pode nos apartar do amor de Deus. E em tudo isso, nós somos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou
Cristo Jesus. E São Paulo termina, e eu quero terminar essa pregação dizendo: estou convencido que nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode. São Paulo apresenta algumas chaves para que eu e você entenda que nada, desde que nós, mergulhados no amor, na pessoa do Espírito Santo, lutando para refutar o pecado e cada vez mais próximos do amor do Senhor, nada pode nos separar, nem a morte, nem a vida. A morte, como vai dizer São Paulo em Filipenses 1:21, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Para mim viver é Cristo, porque ele diz em Gálatas 2:20, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, se vivo, vivo para Cristo, no amor dele. Se morro, morro na esperança de que agora definitivamente estarei envolvido neste amor e nada e nem ninguém mais definitivamente poderá me separar do amor de Deus. Quem pode? Os anjos e os principados? Santo Agostinho diz, Santo Tomás de Aquino diz e São José Maria Escrivá diz que aqui a Bíblia aponta para os demônios, principados e anjos rebeldes. Eles podem nos separar do amor de Deus? Jamais, desde que nós nos mantenhamos unidos no amor, na pessoa do Espírito Santo. O presente e o futuro podem? Não. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 2 diz que hoje é o dia favorável, hoje é o dia da salvação e agora é o tempo favorável, é o tempo da graça. Então, nem o presente nem o futuro. Se hoje é o dia para a salvação, se agora é o momento favorável, façamos então do hoje da nossa vida o dia para nos salvar e o tempo favorável para alcançarmos a graça e permanecer no amor de Deus. O futuro a Deus pertence, mas se permanecemos hoje no amor, futuramente colheremos o amor. A colheita do amanhã depende da semeadura de hoje. A semeadura de hoje revela a colheita do amanhã. Santo Tomás de Aquino tem um pensamento belíssimo que ele diz que é aquilo que nós amamos que revela quem nós somos. Aquilo que nós amamos revela quem nós somos. As alturas e as profundezas podem nos separar? Jamais. E eu me recordo muito bem do Salmo 138, quando diz que a palavra nem saiu nos nossos lábios e Deus já nos conhece. Ainda que nós subamos às alturas ou desçamos às profundezas, Deus sonda o nosso coração. E quando nele encontra o amor dele, que é derramado e semeado, nem as alturas e nem as profundezas podem nos apartar do amor do Senhor. E nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Coloca a tua mão sobre o teu coração e nós vamos orar ao Senhor diante de toda a beleza dessa pregação, desse mistério revelado. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele nessa hora um grande e poderoso derramamento do Espírito Santo. Pelas mãos puríssimas de Nossa Senhora Virgem Maria, nós queremos clamar agora, diante da presença do nosso Deus e Pai Criador. Assim como o próprio Jesus nos ensina, nesse mesmo capítulo 8, assim como São Paulo nos ensina, nesse mesmo capítulo 8 da Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 15, dizendo que por obra do Espírito Santo agora, nós nos tornemos co-herdeiros, no herdeiro que é Cristo Jesus. E pelo Espírito do Pai, no Filho, nós clamamos Abá, Pai, Papaizinho. Então, nós clamamos nessa hora, Papai, nosso Criador, nosso Deus e Senhor. Nós clamamos nessa hora em Cristo Jesus, herdeiro da Tua promessa. Nele nós nos tornamos co-herdeiros e nós pedimos por herança o derramamento poderoso do Espírito Santo, que nos leva a estar unidos profundamente no Teu amor, já vivendo o amor aqui, já vivendo mergulhados no amor aqui nesse vale de lágrimas e tomando posse definitivamente desse amor quando entrarmos nos átrios celestiais, segundo a Tua palavra de misericórdia. Nós te pedimos nessa hora, Pai, derramai o Teu amor profundamente sobre os corações que se sentem isolados, que se sentem na solidão, para que esses corações agora sejam tomados pelo verdadeiro amor, sejam convencidos pelo amor de que são amados profundamente, amados até as entranhas, amados e marcados com o selo do amor, o Espírito Santo que o Senhor infundiu no coração e no interior de cada um dos Teus filhos que foram mergulhados nas águas do batismo através da Santa Mãe Igreja Católica. Recantarashiri alabassori andaralamanas.
Derrama teu Espírito Santo, Senhor. Derrama profundamente o teu amor, convencendo corações. Curando a depressão, Senhor, curando a falta de amor, curando o fechamento de si mesmo, aqueles que estão fechados, porque já não sentem mais, já não conseguem mais experimentar o teu amor. Que o Senhor, nessa hora, por obra do Espírito Santo, possa penetrar profundamente no coração de cada um desses teus filhos, convencendo-os, não apenas por palavras, mas convencendo agora com a ação poderosa do teu Espírito, o quanto eles são amados, o quanto eles são profundamente amados. Sinta o toque do amor de Deus nessa hora, sinta a ação e a unção do Espírito Santo agora penetrar profundamente na tua alma e no teu coração, trazendo com clareza agora o quanto Deus ama você, não apenas com um convencimento humano, mas agora é o próprio Senhor a convencer você de forma sobrenatural. Pela pessoa e na pessoa do Espírito Santo, você é tocado e o Espírito Santo convence o quanto você é amado. As lágrimas que agora vêm nos teus olhos é a ação profunda do Espírito Santo que lhe convence. As lágrimas que agora rolam nos teus olhos é a ação profunda do Espírito Santo que convence você o quanto você é amado, o quanto você é sonhado. O amor do Senhor é derramado sobre o teu coração na pessoa do Espírito Santo. Amor que se revela na cruz do Calvário, em cada gota de sangue derramado. Amor que se consolidou na cruz do Calvário, em cada chaga que feriu o Santíssimo Corpo do Cordeiro Santo, bendito e imaculado. Nessa hora, tome posse do amor do Senhor sobre a tua vida, tome posse do amor de Deus sobre o teu coração, seja inundado agora pelo amor do Senhor. Nada pode te separar, nada pode nos separar. Nós somos inseparáveis. Desde que, unidos ao Espírito Santo, desejamos viver eternamente o amor, já aqui nesse vale de lágrimas e definitivamente nos átrios celestiais. Receba do amor, receba que o amor do Senhor toque profundamente a tua alma e o teu coração, a ponto de te levar a novos tempos, a um novo tempo. Tomado pelo amor, tomado pela unção, receba nessa noite o poder curativo, o efeito curador do amor de Deus sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua alma, sobre todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Receba a visita do Espírito Santo a te curar. Receba a visita do Espírito Santo a curar profundamente, a curar nas entranhas, a curar traumas, a curar feridas interiores. Receba o amor de Deus. Hirialabassori alamari, cantarabassori alamas, rakatashiri alabas. Receba o Espírito Santo, receba da unção, seja curado nessa noite em nome do Senhor Jesus pelas mãos puríssimas da Virgem Maria, das feridas físicas, das feridas emocionais, das feridas espirituais, que o amor do Senhor possa consolidar uma união, uma comunhão profunda, íntima e perfeita do teu coração com o coração de Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Nós bendizemos o nome do Senhor e rendemos gratidão ao Imaculado Coração de Maria por toda a beleza, por todo o mistério revelado. Seja abençoado, seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Eu me despeço de você e ao mesmo tempo agradeço essa oportunidade maravilhosa de poder estar com você ao longo desse período em que, unidos no amor de Deus, ouvimos profundamente o Senhor a nos falar a respeito dos seus mistérios, revelados ao meu e ao seu coração, na pessoa do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Louvados sejam os nomes e corações de nosso Senhor Jesus Cristo, de nossa Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Nós nos encontramos, nós nos encontraremos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O avivamento nos move, a salvação das almas nos consome. Pelo triunfo do Imaculado Coração, venha o reinado do Espírito Santo nas almas.